Eu tenho 32 anos e moro sozinho em uma casa rural. Tenho alguns vizinhos a cerca de meio quilômetro de distância com quem converso de vez em quando. Mas na maior parte do tempo fico por minha conta, indo à cidade apenas quando necessário. Como estou meio aposentado, passo a maior parte do tempo em casa, mas trabalho como contratado por alguns meses do ano. Na época era fim de outono e eu estava arrumando o equipamento do quintal para guardar no galpão, preparando-me para o frio. Enquanto fazia isso, vi algo incomum. Um homem andando pela estrada que dava acesso à minha propriedade. Ele não carregava nada consigo, nem mochila, nem equipamento de camping. Essa estrada é deserta, exceto por algumas casas como a minha, e a cidade fica a 4 horas de caminhada. Observei o homem até ele desaparecer na distância. Não vi carros estacionados em nenhum dos lados da estrada. Achei estranho, mas logo parei de pensar no assunto e terminei o trabalho no quintal. Já em casa, depois de escurecer, preparei o jantar e relaxei. De repente, um estrondo vindo de fora me assustou. Parecia vir do galpão, como se a porta de madeira tivesse sido aberta com força. Olhei pela janela e vi a porta do galpão aberta, algo que nunca havia acontecido antes. Inseguro, sabia que precisava verificar e fechar a porta. Peguei meu rifle, embora confiante de que não seria nada perigoso. Ao me aproximar do galpão, tudo estava silencioso. Não havia sinais de pessoas ou animais. Dentro do galpão nada parecia fora do lugar. Fechei a porta com cuidado e voltei para casa. Quando cheguei na porta da frente, senti uma sensação estranha crescendo em mim. Ao entrar, vi pegadas sujas de sapato no corredor, indo em direção ao quarto de hóspedes. Meu coração disparou. Com o rifle em mãos, aproximei-me do quarto. Encostei minha cabeça na porta e ouvi alguém respirando do outro lado. Antes que pudesse agir, a maçaneta girou e a porta se abriu bruscamente. Saltei para trás, apontando o rifle para um homem segurando uma pá enorme com uma expressão furiosa. Acho que a arma o fez parar. Ele ficou na porta, segurando a pá como arma, com um olhar furioso. Gritei para ele recuar, tentando parecer intimidador, embora estivesse apavorado. O homem manteve distância, mas continuou com a expressão de raiva. Em um impasse e sem saber o que fazer, ele de repente jogou a pá em minha direção e correu de volta para o quarto, saindo pela janela. Corri atrás e o vi escapar pelo campo na escuridão da noite. Até hoje esse homem nunca foi identificado e suas intenções permanecem um mistério. Se eu não estivesse armado ou se ele tivesse me surpreendido, provavelmente não estaria aqui hoje. Eu sou uma mulher de 22 anos e moro com meu namorado. Esta história aconteceu em dezembro de 2022. Para contextualizar, nossa casa não fica na melhor parte da cidade, então sempre tem algo acontecendo por aqui. Nossa casa é de frente para uma via secundária, então nosso quintal é colado ao do vizinho, que fica de frente para a rua principal. Nossos quintais são separados por uma cerca de arame com um portão. Segundo a escritura da casa, esse portão precisa existir para que bombeiros e outros serviços de emergência possam ter acesso completo à nossa residência em caso de necessidade. A viela é tão estreita que a caminhonete do meu namorado mal consegue fazer a curva para entrar. Naquela noite, eu estava sozinha em casa porque meu namorado estava atendendo uma chamada de emergência no trabalho. Eram cerca de 10 horas da noite e eu havia pedido algo no iFood via delivery. Sei que era um pouco tarde para pedir comida.
Temos uma câmera com sensor de movimento voltada para o quintal e, enquanto me sentava para jantar e assistir TV, recebi uma notificação de que havia alguém lá. Inicialmente, pensei que fossem nossos vizinhos fazendo alguma coisa, mas estava enganada. Ao checar a transmissão ao vivo da câmera, vi um homem com um saco plástico largo agachado perto da entrada e ao lado de uma árvore no outro lado do quintal. Liguei imediatamente para o meu namorado, dizendo que tinha alguém lá fora. Ele me aconselhou a apagar as luzes e manter os cachorros quietos. Peguei os cachorros e me escondi no armário até ter notícias dele. Não queria apagar as luzes com medo de alguém perceber que havia gente em casa, e eu estava muito nervosa para chamar a polícia. Então meu namorado ligou por mim. Verifiquei novamente a câmera para ver se o homem havia ido embora e ele não estava mais lá. Revendo as imagens, percebi que ele havia caminhado pela entrada dos vizinhos, passado pelo portão e se movido sorrateiramente para não acionar a câmera. Quando ele começou a se aproximar da janela do nosso quarto, a luz de movimento acendeu e a câmera avisou que ele estava sendo gravado. Nossa janela do quarto é grande e fica na parte de trás da casa. Ele poderia facilmente subir em algo para verificar se estava aberta. Felizmente, tínhamos uma cômoda alta de madeira maciça bloqueando a janela. Então ele não conseguiria entrar. Meu namorado me ligou de volta dizendo que a polícia estava a caminho. Cerca de 10 minutos depois, vi a polícia no nosso quintal. Saí para me apresentar e expliquei tudo. Enquanto falava com os policiais, meu namorado chegou. Passei as informações necessárias e mostrei as filmagens. Não havia muito o que fazer, já que o homem não estava mais lá, mas queríamos que o incidente ficasse registrado. O policial disse que parecia que o homem estava procurando algo no nosso quintal. Tínhamos uma betoneira, 2 bicicletas e uma piscina infantil de plástico para os cachorros. Se ele estivesse tentando levar alguma dessas coisas, eu nem teria chamado a polícia. Parecia que ele conhecia o layout do nosso quintal e sabia exatamente onde estavam o portão e a câmera. Fiquei com medo de ficar sozinha em casa por vários dias depois disso, especialmente à noite. A polícia ficou na vizinhança por cerca de 20 minutos e depois foi embora. Infelizmente, nunca soubemos mais nada sobre o caso. Felizmente, não moramos mais naquela casa e estou realmente aliviada. Há cerca de 3 anos, aluguei uma casa para visitar meu irmão, que morava a 6 horas de distância. Como ele tinha apenas um apartamento de 1 quarto, precisei procurar um lugar para ficar. A casa que aluguei ficava bem perto do apartamento dele e, pelo mesmo preço dos hotéis da região, parecia uma boa opção. Cheguei na cidade cedo, almocei com meu irmão, fiz compras e voltei para a casa por volta das 5 da tarde. O lugar era simples, com apenas um sofá, TV e cama, mas pelo preço estava bom. Fiquei acordada até às 9 e então fui para a cama, ansiosa por uma boa noite de sono após um dia longo. Demorei mais do que gostaria para adormecer e quando finalmente peguei no sono, acordei no meio da noite em um quarto completamente escuro. Antes mesmo de checar as horas, ouvi algo do lado de fora do quarto. Passos no corredor, seguidos do som suave de uma porta se fechando. Fiquei paralisada na cama, olhando fixamente para o escuro. Depois de 1 minuto de silêncio, levantei e olhei pelo corredor. Vi a porta da frente, que sabia ter sido a porta que fecharam, mas não tinha certeza se ainda havia alguém dentro de casa. Caminhei silenciosamente pelos outros cômodos e não encontrei ninguém.
O único sinal de invasão era a porta da frente destrancada. Após verificar todas as trancas, liguei para a polícia, que chegou rapidamente, mas não fez muita coisa. Eles apenas aconselharam a manter todas as portas trancadas e a entrar em contato com o proprietário. Passei a noite em claro, aguardando o amanhecer. Depois de falar com o proprietário, que mudou o código de acesso da porta, fui encontrar meu irmão. Fiquei fora até tarde, jantando e bebendo com ele, e voltei entre 8 e 9 da noite. Sentei no sofá, cansada, mas a ansiedade pela situação me impedia de dormir. Toda vez que meus olhos se fechavam, a preocupação com o intruso me assombrava. Precisando dormir, decidi fazer outra ronda pela casa para me tranquilizar. Quando cheguei ao quarto e estava saindo do banheiro, ouvi passos correndo pelo corredor em direção ao quarto. Virei rapidamente à esquina e só vi um vulto de um homem grande fechando a porta do quarto com força. Ele continuou se movendo pela sala e cozinha, ficando dentro da casa por cerca de 2 minutos, antes de abrir e fechar a porta da frente. A polícia chegou logo após minha segunda ligação e o proprietário também apareceu. A sala e a cozinha estavam reviradas, com móveis espalhados e armários abertos. Nada parecia ter sido roubado. Era como se o homem estivesse procurando algo específico. Saí da casa e fui para um hotel, e alguns dias depois nunca mais recebi atualizações sobre o caso. Suponho que ele nunca foi encontrado, mas a situação me deixou com muitas perguntas. Como ele se escondeu naquela noite? Quanto tempo esteve na casa comigo? Ele estava me observando? E o que teria acontecido se eu tivesse adormecido no sofá? Eu tinha 13 anos quando isso aconteceu. Sou uma menina. Era mais ou menos na época do Natal, e minha mãe, meu pai e minha irmãzinha saíram para fazer compras, mas eu fiquei em casa. Sabia que eles demorariam algumas horas, mas não me importava, pois adorava ter a casa só para mim. As sapatilhas da minha irmã estavam na entrada principal, então ela saiu por ali e eu fechei a porta atrás dela. É importante mencionar que na semana anterior, um menino da série acima da minha veio falar comigo na hora da saída da escola. Nunca fui muito sociável, mas esse menino já havia tentado conversar comigo várias vezes. Sempre respondia automaticamente, sem muita atenção. Ele pediu meu número, mas recusei educadamente. Depois de insistir um pouco, ele desistiu e saiu rindo. Agora era o primeiro dia das férias de Natal. Como disse, meus pais e irmã foram às compras e ficariam fora por algumas horas. Cerca de 1 hora depois, já escuro, fechei todas as persianas, fiz macarrão instantâneo e assisti a um filme enquanto comia. Depois do jantar, enquanto assistia ao filme, levantei para pegar um biscoito e ouvi barulhos do lado de fora da casa. Pareciam passos. Segurei a respiração para ouvir melhor, confirmando que não era apenas a casa fazendo barulhos. Sim, eram definitivamente passos no quintal. Desliguei a TV, peguei uma faca da cozinha e corri para me trancar no banheiro. Ouvi batidas na janela e depois silêncio. Até os passos desapareceram. Poucos segundos depois, ouvi 2 vozes fora da casa, uma masculina e outra feminina. E depois, novamente, silêncio por uns 5 minutos. Saí do banheiro e me aproximei silenciosamente do telefone para chamar a polícia. Então, o telefone fixo tocou. Estava a uns 5 passos de distância. O barulho me assustou e deixei a faca cair com um estrondo, seguido por batidas violentas na porta dos fundos. Peguei a faca e me escondi no pequeno armário embaixo da escada. Quando ouvi 2 pares de passos correndo em direção à frente da casa.
Então, veio o pequeno bip do sistema de alarme, indicando que uma porta que dava para fora havia sido aberta. Como pude ser tão descuidada a ponto de não trancar a porta da frente quando minha família saiu? Controlei minha respiração para permanecer o mais silenciosa possível e segurei firme a faca. Ouvi as portas batendo e uma voz estranhamente familiar gritar: "Onde você está, sua pequena? Sei que está aqui." Acreditei que pudesse ser o garoto da escola. Esperado, a porta do armário se abriu bruscamente e havia uma garota do lado de fora. Por instinto, golpeei-a com a faca. Ela começou a gritar e o sangue pingava no chão, enquanto ela me acertava com força no rosto, fazendo-me cair. A mulher saiu correndo de casa e bateu a porta da frente ao sair. Demorei 1 minuto em silêncio para processar que tudo havia acabado. Fui trancar a porta da frente e comecei a limpar o sangue do chão com água e sabão. Não consegui chegar ao telefone a tempo de chamar a polícia, porque aquelas pessoas já estavam longe, então parecia não ter mais sentido. Quando terminei de limpar, senti um calafrio percorrer minha espinha ao perceber que nunca ouvi o garoto sair. Então, silenciosamente, chequei todos os cantos da casa com a faca na mão, acendendo todas as luzes e verificando o andar de cima e de baixo, todos os banheiros, armários e possíveis esconderijos. Não encontrei ninguém. Limpei toda a bagunça que fizeram e garanti que tudo parecesse normal. Cerca de 45 minutos depois, meus pais e irmã finalmente chegaram em casa e me encontraram assistindo TV. Sei que isso pode parecer loucura, mas até hoje não contei a eles o que aconteceu. Eu estava com muito medo de que nunca mais me deixassem ficar sozinha em casa, e eu não queria isso, porque valorizo muito minha privacidade. Quero apenas dizer a todos para terem cuidado, porque sinto que se eu tivesse feito algo diferente, além de não chamar a polícia, as coisas poderiam ter terminado muito pior para mim. Eu tinha 18 anos na época e estava começando o verão, então eu estava de férias da escola e não tinha emprego. A maior parte do meu tempo era passada em casa, jogando videogame, assistindo YouTube ou TV, ou apenas relaxando. Naquele dia, meus pais estavam fora da cidade por alguns dias, deixando-me sozinho em casa. Isso era comum e nunca era um grande problema. Às vezes eu convidava amigos, mas naquela noite eu estava só, curtindo o tempo para mim mesmo. Estava assistindo uma reprise do meu programa favorito na Netflix, enquanto também mexia no celular. Era tarde, não sei a hora exata, mas acho que era por volta das 11 ou meia-noite, quando alguém bateu na porta da frente. Pausei a TV e fui ver quem era. Quase não registrei na minha cabeça que era muito tarde, mas felizmente percebi isso antes de abrir a porta descuidadamente. Olhei pelo olho mágico e vi 2 homens, ambos vestindo roupas semelhantes, apenas esperando que eu atendesse. Fiquei lá pensando se deveria ou não deixar eles saberem que eu estava em casa, perguntando o que queriam. Acabei ficando em silêncio, só observando, esperando que fossem embora. Mas alguns segundos depois, eles chamaram. "Olá, estamos aqui para falar com o senhor e senhora Lopes", disseram eles, referindo-se aos meus pais. Confuso, ainda permaneci calado, sabendo que era tarde demais para qualquer tipo de visita, mesmo que fosse importante. Depois de 1 minuto, os homens se olharam, disseram algo baixinho e saíram da varanda. As luzes externas estavam apagadas, então não pude ver para onde foram, e não vi faróis de carros,
o que me fez pensar se eles tinham vindo a pé, o que seria ainda mais estranho. Voltei para a TV, mas deixei no pause por um tempo para ouvir se eles voltassem. Não demorou muito até eu ouvir passos do lado de fora da casa. Eles foram até a varanda e, em vez de baterem como antes, começaram a andar para o lado da casa. Levantei e corri para a janela dos fundos. Quando eles chegaram ao quintal, vi-os abrir o portão e entrar. Escondi-me da janela para não ser visto, mas pude ouvi-los chegar à porta dos fundos. Começaram a conversar e a mexer na porta. Aproveitei a chance para pegar meu telefone e me esconder na garagem. Liguei para a polícia explicando a possível invasão que estava acontecendo. Em menos de um minuto, um som alto ecoou pela casa e a porta dos fundos foi aberta. Os passos deles atravessaram a casa e foram direto para as escadas, subindo para os quartos. Quando abriram a porta, entraram e fecharam atrás de si. Mas depois disso não houve mais sons. Esperei 10 minutos terríveis e silenciosos até a polícia chegar. Quando chegaram, houve passos rápidos no andar de cima e os dois homens começaram a discutir. Alguns policiais entraram pela porta dos fundos e subiram as escadas, enquanto o outro me ajudava a sair da garagem. Os homens não resistiram à prisão, mas também não falaram porque estavam lá. Apesar de semanas terem se passado e ser meio óbvio que eles não estavam simplesmente roubando a casa, a única coisa com que puderam ser acusados foi invasão de domicílio. Me assusta pensar que eles pareciam estar procurando meus pais, e quase parecia que iam esperar no andar de cima até eles voltarem da viagem. Às vezes penso se deveria ter me mostrado e se isso teria impedido a invasão, mas algo sobre o comportamento deles me diz que eles ainda teriam invadido e feito o que fosse necessário comigo. Eu sou um homem de 36 anos e moro num apartamento térreo numa cidade litorânea na Inglaterra com minha namorada. Esse incidente aconteceu numa noite de sábado, quando eu estava sozinho em casa, já que minha namorada havia saído para encontrar com duas amigas que não via há meses. Como sou uma pessoa noturna e estava de folga, planejei ficar acordado até tarde para, caso necessário, buscar minha namorada e suas amigas, evitando que elas precisassem pegar um táxi. Planejei assistir alguns vídeos no YouTube e talvez jogar no meu laptop. Eram cerca de 10h30 quando ouvi o barulho da maçaneta da minha porta. Pausei a TV e prestei atenção, ouvindo novamente o som de alguém mexendo rapidamente na maçaneta. Fiquei confuso, pois não esperava que minha namorada voltasse ou me ligasse antes da meia-noite. Dirigi-me à porta e espreitei pelo olho mágico. O barulho havia cessado, e quando olhei, congelei. Vi um homem parado mais afastado da minha porta, de costas para mim, com as mãos na cabeça. Senti um mal-estar no estômago e decidi fingir que não estava em casa, pensando ser apenas um bêbado confuso. Voltei para a TV, mas com o volume mais baixo. Passados cerca de 30 minutos, ouvi o mesmo barulho. Nervoso, levantei rapidamente e fui até a porta, decidido a abrir e confrontar o homem. Quando abri a porta, ele me olhou confuso e se afastou. Falei firmemente: "Olha, não sei quem você é, mas te vi tentando abrir minha porta mais cedo. Se não sair agora, vou chamar a polícia." Não reconheci o homem como um vizinho. Ele tinha olheiras profundas e parecia abatido. Ele se afastou e sentou na entrada do nosso prédio com as mãos na cabeça. Eu entrei em casa novamente dizendo: "Vai para casa, cara", e fechei a porta. Não tinha certeza se deveria chamar a polícia, pois poderia ser um engano. Mandei uma mensagem para minha namorada explicando a situação
e pedi para ela me ligar quando quisesse voltar para casa, para evitar que ela encontrasse o homem lá fora. Disse para não se apressar, que eu buscava ela e as amigas a qualquer momento. Fiquei no meu telefone até ela me ligar depois da meia-noite para buscá-la. Quando saí, o homem já não estava mais lá. Não o vi novamente, mas fiquei atento ao caminhar até o carro. Quando voltamos para casa, minha namorada achou que ele provavelmente estava bêbado tentando entrar na casa de um amigo, e eu concordei, embora para mim ele parecesse mais cansado do que bêbado. Não sei se ele conhecia alguém no prédio ou se tentava fazer algo mais sinistro. Só espero que ele nunca volte e fico aliviado por sempre mantermos nossa porta trancada e com a trava de segurança, porque se estivesse destrancada naquela noite, ele poderia ter entrado e feito Deus sabe o quê. Desde que minha mãe faleceu, meu pai sempre trabalhou em turnos noturnos, deixando-me sozinho em casa todas as noites. Aprendi a me virar e, honestamente, gostava do silêncio e da calma. Mas houve uma noite que mudou tudo. Era uma noite particularmente chuvosa, e os fortes ventos faziam os galhos das árvores se chocarem contra as janelas. Estava no meu quarto, lendo um livro, quando um som estranho me fez levantar a cabeça. Parecia que alguém estava tentando abrir a janela da sala. Por um momento pensei que fosse apenas o vento, mas o som se repetiu, dessa vez mais claro, como se unhas estivessem raspando contra o vidro. Respirei fundo, tentando manter a calma. Peguei uma barra grossa de metal que ficava atrás da porta e me aproximei da sala lentamente. Ao chegar mais perto, pude ver uma sombra pela cortina da janela se movimentando lentamente, como se estivesse buscando um ponto fraco para entrar. Meu coração estava acelerado e minhas mãos suavam. Sabia que precisava chamar a polícia, mas meu telefone estava na cozinha, do outro lado da sala. Tomei uma respiração profunda e decidi correr até a cozinha. No momento em que passei pela janela, a sombra se moveu bruscamente em minha direção, fazendo-me quase tropeçar de susto. Consegui pegar o telefone e disquei para a polícia, me escondendo atrás do balcão da cozinha. Os minutos que se seguiram pareceram horas. O barulho na janela continuava, agora acompanhado por batidas. Até que, de repente, tudo ficou em silêncio. Quando a polícia chegou, não encontraram ninguém. No entanto, ao redor da janela, havia marcas de mãos cobertas de lama. Eles acreditam que era algum ladrão tentando entrar, mas desistiu ao perceber que eu estava em casa. Desde aquela noite, nunca mais consegui ficar completamente à vontade quando estava sozinho em casa. Meu pai, percebendo meu desconforto, mudou de turno e instalou um sistema de segurança. Sou uma mulher de 25 anos que mora com meu namorado de 26 anos. Estamos morando em nosso apartamento há cerca de 10 meses e quando meu namorado vai trabalhar, eu sempre fico em casa sozinha até ele voltar. Ele trabalha em diferentes turnos e neste dia em particular, ele trabalhou das meio-dia às 9h15 da noite. Sou uma namorada que fica em casa porque tenho insuficiência renal e estou em diálise, aguardando um transplante de rim. Infelizmente, estou muito doente para trabalhar. Enquanto ele está fora, faço minha parte com cozinha, limpeza e cuidados com nossos cachorros. Isso aconteceu recentemente, apenas uma semana atrás, então os detalhes estão bem frescos em minha mente. Meu namorado saiu para trabalhar exatamente às meio-dia e eu estava deitada na cama quando recebi uma notificação da minha câmera de segurança de que havia movimento na porta da frente. Imediatamente verifiquei e vi um homem de pé lá, parecendo mexer na maçaneta.
Mas então meu cachorro começou a latir e isso pareceu assustá-lo. Então ele correu para a área de terra atrás do meu pátio. Liguei para meu namorado para mantê-lo informado. Ele sugeriu que entrasse em contato com o gerente do condomínio para que alguém pudesse averiguar se o estranho ainda estava nas imediações. Concordei, mas decidi primeiro verificar a porta da frente. Seguindo meu instinto, me dirigi até a entrada, telefone em uma mão, atenta ao feed da câmera com a outra. Tudo parecia tranquilo, até que, ao me aproximar da porta, ouvi um bip, seguido do ruído de uma furadeira elétrica e barulhos de alguém manipulando a fechadura. Ao lado da porta temos uma pequena janela. Olhando por ela, identifiquei o mesmo homem de antes. Ele estava interferindo na minha câmera, fazendo com que eu perdesse a visualização ao vivo. Sem hesitar, liguei para a polícia. Com o telefone no ouvido, segurava firmemente a trava da porta com minha mão esquerda e na direita uma faca que peguei ao longo do caminho. Enquanto o telefone chamava, gritei: "Estou armada. Se tentar entrar, vou me defender." Talvez ele tenha duvidado de minha determinação, pois continuou tentando forçar a entrada. Assim que a central da polícia atendeu, rapidamente forneci meu endereço e relatei a tentativa de invasão, fornecendo uma descrição detalhada do intruso. Isso pareceu inibir suas ações, pois ele cessou a tentativa. Em seguida, um silêncio tomou conta do local. O atendente confirmou que uma viatura estava a caminho. Quando os policiais chegaram, realizaram uma busca nas proximidades, mas não encontraram o homem. Levantamos a hipótese de que ele pudesse ser um morador do condomínio. Nossos condomínios são cercados e só tem 2 saídas. Uma delas passa pela sede principal, que possui câmeras, e a segunda fica nos fundos, perto do nosso apartamento. Eles acreditam que eu fui alvo, já que estou sempre sozinha em casa e que a pessoa pode ter me observado por um longo tempo. Eles também acreditam que ele sabia o que estava fazendo porque usou um dispositivo para desativar minhas câmeras e tinha uma mochila, então ele pode ter tido ferramentas para tentar entrar na minha porta e Deus sabe mais o que. Realmente me deixa doente pensar que, se eu não tivesse levantado para verificar a porta ou não tivesse meu telefone comigo, o que realmente poderia ter acontecido comigo se ele tivesse entrado. Nossa locação termina em 2 meses e estamos planejando nos mudar. Este era meu espaço de conforto e é uma sensação horrível não se sentir segura em sua própria casa. Estou constantemente nervosa agora. Qualquer barulho me faz pular e não consigo passear com meus cachorros em paz, com medo de que ele volte para terminar o que começou. Confiem sempre nos seus instintos. Eles podem salvar sua vida. A noite tinha tudo para ser comum. Meus pais estavam fora em uma viagem de negócios e minha irmã tinha ido dormir na casa de uma amiga. Era raro eu ter a casa só para mim, então decidi aproveitar para assistir a um filme de ação no volume máximo e comer algumas guloseimas. Estava quase na metade do filme quando ouvi um barulho vindo da cozinha, como se alguém tivesse derrubado um dos potes de vidro. Pensei que talvez um dos gatos tivesse subido no balcão. Algo que acontecia frequentemente. Levantei pausando o filme e fui até a cozinha. Ao acender a luz, observei que não havia nada fora do lugar. Estranhei, mas achei que talvez fosse apenas minha imaginação ou algum barulho do filme ainda ecoando em minha mente. Voltei para a sala e logo me envolvi novamente no filme. Não demorou muito até que ouvisse outro barulho, dessa vez vindo do corredor. Era um som arrastado, como se alguém estivesse se movendo com dificuldade. Silenciei o filme e ouvi atentamente. Era inconfundível. Alguém estava lá.
Peguei meu celular e me escondi atrás do sofá, digitando freneticamente uma mensagem para um amigo. Por um momento, me senti paralisado pelo medo. Meus pensamentos se voltaram para o noticiário da noite anterior, falando sobre uma série de invasões no bairro. Engoli em seco quando ouvi a maçaneta da sala se mexer. Em um movimento ousado, corri para a porta dos fundos, abri-a e saí para o quintal. Escondi-me atrás das árvores enquanto discava para a polícia. Através da janela, vi uma sombra passar pela sala. Era uma figura alta, magra, parecendo procurar alguma coisa. Quando a polícia chegou, o intruso já tinha ido embora. Descobri que ele havia entrado pela janela do meu quarto. Levou alguns eletrônicos, mas o que mais me assustou foi encontrar uma faca de cozinha caída no corredor. Os policiais fizeram seu trabalho, coletaram evidências e prometeram patrulhar a área com mais frequência. Mas, aquela noite, dormi na casa de um amigo. E mesmo depois de tanto tempo, ainda sinto um frio na espinha toda vez que estou sozinho em casa, lembrando-me daquele vulto e dos sons no corredor. Esse incidente aconteceu comigo alguns anos atrás, em abril, e até hoje não consigo esquecer o quão aterrorizante e estranho foi. Eu estava em casa sozinho, me preparando para a aula da faculdade naquela manhã. Abri as persianas para deixar entrar um pouco de luz natural, e ao olhar pela janela, vi um homem na casa dos 30 anos, usando um boné, vagando pela minha propriedade, com as mãos nos quadris, caminhando com uma confiança estranha. Nosso quintal tem uma inclinação acentuada, com uma vista deslumbrante para 2 hectares de terra mais abaixo. Moro na região da Serra da Mantiqueira, portanto, a paisagem daqui é de tirar o fôlego. Me senti um pouco desconcertado ao ver um homem andando pelo terreno. Pensei que poderia ser um trabalhador que minha mãe havia contratado para fazer algum serviço na casa. Fiquei um tanto desconfortável ao perceber que ele estava caminhando em direção ao lado da minha casa, saindo do meu campo de visão. Subi as escadas rapidamente para observá-lo melhor. Ele estava agora circulando pelo jardim da frente e se aproximando da entrada, parecendo avaliar a casa. Até aquele momento, ele não havia percebido minha presença. Liguei para o meu pai e questionei se havíamos contratado alguém para vir até a casa naquele dia. Ele respondeu que, pelo que sabia, não tínhamos feito isso, e mencionou que ligaria para minha mãe para confirmar e retornaria minha ligação. Enquanto aguardava, notei um carro que não reconhecia estacionado em frente à minha casa. Era um Honda branco, sem placas. O homem, aparentemente alheio à minha presença, continuava sua inspeção pelo local. Aproveitei essa oportunidade para lembrar que tínhamos um sistema de segurança e o ativei. Assim, se ele tentasse entrar, isso imediatamente alertaria a polícia. Se fosse algum tipo de profissional ou trabalhador, ele teria tocado a campainha ou, pelo menos, batido na porta, mas ele não fez isso. Nesse momento, recebi uma ligação do meu pai, dizendo que nem ele nem minha mãe tinham contratado ninguém para vir hoje, e que eu precisava ligar imediatamente para a polícia local. Desci as escadas, depois de ter certeza de que todas as portas e janelas lá em cima estavam trancadas, e liguei para a delegacia de polícia da minha cidade. Expliquei a uma mulher do outro lado da linha o que estava acontecendo, e ela decidiu que não ia enviar um policial até aqui. Em vez disso, ela me deu um número para ligar para o serviço de emergência deles e disse para falar com eles. Liguei para o número que ela me deu e imediatamente recebi uma mensagem automatizada dizendo: "Obrigado por ligar para a linha não emergencial da minha cidade. Ninguém está disponível para atender sua ligação agora."
Se isto é uma emergência, por favor, desligue e ligue para o 190. Neste ponto eu estava realmente irritado porque 15 minutos já haviam se passado e esse cara estranho ainda estava rondando minha casa enquanto eu estava sozinho em casa e aparentemente isso não era suficiente para justificar uma emergência para a mulher. Após entrar em contato com o operador do 190, fui questionado sobre a aparência dele antes que eles alertassem os policiais mais próximos de mim e começassem a se dirigir à minha casa. A situação estava realmente bizarra. Parecia que ninguém estava se importando em enviar a polícia até a minha casa. E eu estava sozinha lá, com um homem que eu não conhecia por perto. Perguntei à atendente se poderia ficar na linha enquanto esperava. E finalmente, depois de o que parecia uma eternidade, ela passou todas as informações para a polícia. Fui verificar de novo o que o homem estava fazendo e o vi no seu Honda branco sem placas. Ou ele estava escutando um programa de rádio muito alto ou falando com alguém no telefone. Dava para ouvir uma voz masculina bem alta vindo do carro. Do nada, a ligação caiu. Fiquei tentando entender o que tinha acontecido quando um número desconhecido começou a me ligar. Achei que era a atendente tentando retomar a ligação, então atendi. Mas, em vez disso, ouvi uma respiração super pesada do outro lado. Não faço ideia de quem era, mas isso me deu um medo danado. Desliguei correndo e liguei para o 190. Estava me mantendo tranquila até então, mas aquela ligação me fez entrar em pânico. Conversei com outra atendente que, estranhamente, já estava por dentro de tudo. Ela me garantiu que os policiais estavam a caminho. Passaram-se 20 minutos. O homem continuava lá e nada dos policiais. Moro numa cidade pequena, então não fazia sentido eles demorarem tanto. Aí, justo quando o homem estava indo embora, os policiais apareceram. Abordaram ele, fizeram umas perguntas e um deles veio falar comigo. Me deu um panfleto e contou que o cara disse ser só um jardineiro com hora marcada. Fiquei entre aliviada e irritada, pensando que tinha sido só um mal-entendido com um funcionário que minha mãe contratou. Mas aí percebi que não era bem assim. Liguei para minha mãe para contar e ela foi bem clara. Te garanto que nunca contratamos jardineiro nenhum. Não precisamos de um. Sou uma mulher de 33 anos e moro com meu irmão Miguel em uma pequena cidade nas serras de Minas Gerais. Meu quarto fica no térreo e ao lado dele há um banheiro que sempre considerei como meu. O quarto de Miguel e o banheiro dele estão no andar de cima. Nossa casa é moderna e acolhedora, mas tem um detalhe em seu design que, na minha visão, é um defeito. O banheiro do térreo possui uma janela que está posicionada exatamente dentro do box. Ela tem cerca de 2 metros de altura e uns 30 centímetros de largura. Dentro do chuveiro, essa janela fica à minha direita, começando na altura da banheira e estendendo-se até um pouco acima dos meus ombros. Espero que consiga visualizar essa disposição. Esse detalhe sempre foi incômodo para mim, pois quem passasse pelo lado de fora da casa poderia ter uma visão direta do chuveiro. Se estivesse tomando banho, minha silhueta estaria facilmente visível. Pensando nisso, apliquei um adesivo de vidro fosco na janela, na esperança de que apenas sombras pudessem ser vistas de fora. Ainda assim, me sentia insegura tomando banho à noite, com o temor de que alguém pudesse estar me observando. Após o ano novo, uma chuva forte nos prendeu em casa durante um dia de folga. Miguel foi para a casa da namorada dele. Passei o dia assistindo Netflix e adormeci. Quando acordei, já estava escuro lá fora, e eu ainda precisava tomar banho para o trabalho no dia seguinte. Lembre-se de que meu banheiro fica no térreo. Mesmo que eu odiasse tomar banho à noite,
Precisava fazê-lo. Comecei a tomar meu banho e nem deu tempo de relaxar direito. Em menos de 5 minutos, um barulho vindo da janela me pegou de surpresa. Parecia o som de uma mão batendo. O susto foi tão grande que meu coração disparou. Quando ouvi outro som semelhante, recuei, tentando ficar fora do campo de visão da janela, e só fiquei lá ouvindo. Parecia que alguém estava tentando forçar a janela. Saí do chuveiro, agarrando minha toalha, mas deixei a água ligada, esperando ver o que acontecia. Pensando agora, não faço ideia de por que não corri para fora ou liguei para o 190 logo de cara. Era como se parte de mim não conseguisse acreditar que alguém estaria realmente tentando entrar pela janela do banheiro. Depois disso, escutei umas 3 batidas vindas da parede dos fundos da casa. Fui direto pegar meu celular e liguei para o Miguel. Perguntei se era ele tentando me assustar, mas ele disse que estava na casa da namorada. A gente até fez uma chamada de vídeo para eu ter certeza. Ele falou para eu ligar para a polícia, e foi o que fiz. Contei que estava sozinha e que parecia que alguém queria entrar em casa. Mandaram 3 policiais para cá, e então eles chegaram. Um dos policiais ficou conversando comigo, enquanto os outros 2 davam uma olhada em volta da casa. Quando voltaram, disseram que não viram ninguém e que, mais estranho ainda, não tinham pegadas. Isso me deixou super apreensiva. Até hoje, não tenho ideia de quem ou o que estava tentando entrar naquela noite, e só de pensar me dá um frio na espinha. Naquela sexta-feira saí mais tarde do escritório. O projeto urgente tinha me consumido até bem depois do horário normal, e a cidade já estava envolta na escuridão quando finalmente caminhei para o metrô. Chegar em casa e tomar um banho relaxante era tudo o que eu queria. No entanto, algo parecia estranho quando saí da estação de metrô perto de casa. Não era apenas o silêncio habitual das ruas, mas uma sensação incômoda, como se estivesse sendo observado. Balancei a cabeça, dizendo a mim mesmo que o cansaço estava me fazendo imaginar coisas. Ao me aproximar da porta de casa, notei que a luz da varanda estava acesa. Isso era estranho porque tinha certeza de ter desligado antes de sair. Com cautela, abri a porta da frente, esperando que talvez um vizinho tivesse entrado para pegar algo que tinha deixado comigo. Ao entrar, um frio percorreu minha espinha. A sala estava uma bagunça, com almofadas no chão e objetos de decoração revirados. Rapidamente fui até a cozinha e peguei uma faca, tentando não fazer barulho. Ao me aproximar do corredor, ouvi um barulho vindo do meu escritório. Parecia alguém revirando gavetas e mexendo em papéis. Engoli em seco e me aproximei lentamente. Com a faca pronta, espreitei pela fresta da porta e vi uma figura encapuzada, concentrada em vasculhar minha escrivaninha. Meu coração batia tão forte que temi que ele pudesse ouvir. Recuei lentamente e me dirigi ao quarto para pegar meu telefone. Mas assim que entrei, uma sensação de horror me dominou. Minha janela estava aberta e a cortina balançava suavemente com a brisa da noite. Era por ali que o intruso tinha entrado. Rapidamente, disquei para a polícia e expliquei a situação. Eles disseram para eu permanecer em silêncio e esperar. Enquanto isso, ouvia o invasor se movimentando pela casa. Cada som ampliava o medo que sentia. Pareceu uma eternidade, mas finalmente ouvi sirenes ao longe. Os passos do intruso pararam e por um momento tudo ficou em silêncio. Então, ouvi a porta da frente se abrindo e fechando rapidamente. Quando a polícia chegou, o intruso já havia ido embora. Revistaram minha casa e recolheram evidências, mas o que me assustou foi o que um dos oficiais me disse. O invasor não estava apenas procurando objetos de valor.
Na escrivaninha, encontraram fotos minhas, recortadas de jornais e revistas, todas com os olhos riscados. Mesmo depois daquela noite, levei semanas até conseguir dormir em paz. Mudei as fechaduras, instalei câmeras de segurança e fui aconselhado a não andar sozinho à noite. Nunca pegaram o intruso, mas a sensação de que ele poderia voltar a qualquer momento permaneceu comigo por muito tempo. Essa situação aconteceu quando eu tinha 21 anos. Sou um rapaz, aliás. Foi bem antes do Natal, então não foi uma boa maneira de começar a temporada festiva. Eu estava sozinho em casa uma noite, por volta da 1 da manhã, deitado na cama. Estava prestes a pegar no sono quando recebi uma notificação no meu telefone da minha câmera de segurança, informando que havia alguém na porta. Ao checar a notificação, vi que havia uma pessoa parada bem na frente, da porta da frente, usando uma máscara e segurando uma arma. Sim, tão clichê quanto parece, foi isso que vi. Praticamente entrei imediatamente em modo de pânico. Saí da cama, coloquei os sapatos e o casaco e saí de casa. Não tive tempo de colocar calças, mas pelo menos estava de cueca. De qualquer forma, saí de casa pela porta dos fundos e quando cheguei lá fora, minhas pernas ficaram frias ao perceber que eu não estava usando calças. Cheguei à calçada e corri o mais rápido que pude até a delegacia de polícia, que ficava a apenas cerca de 6 quarteirões da minha casa. Quando cheguei à delegacia, encontrei um policial e expliquei a situação para ele. Ele disse que me levaria de volta para dar uma olhada. Então entrei na viatura policial com ele e ele me levou de volta. Pouco depois de chegarmos, o policial entrou. O policial entrou e depois de cerca de 5 minutos, saiu com o cara algemado. Saí do carro e me aproximei do policial e do cara. Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. O cara era um ex-colega de trabalho meu que havia sido demitido e afirmou que queria vir à minha casa no meio da noite para me matar enquanto eu dormia. Esse cara realmente havia sido demitido por roubar dinheiro do nosso trabalho e eu tinha um vídeo dele fazendo isso. Mostrei o vídeo ao meu chefe, o que resultou na demissão dele. Ele havia me ameaçado, dizendo que se vingaria na próxima vez que me visse. Por causa disso, obtive uma ordem de restrição para impedir que ele se aproximasse de mim. Não o vi nem ouvi falar dele desde então, e espero nunca mais encontrá-lo. Essa história não é minha, mas do meu namorado. Para uma melhor compreensão, vou contar sob a perspectiva dele. É uma história curta, mas espero que você goste. Durante parte da minha infância, ficava sozinho em casa, pois meus pais trabalhavam muito. Em uma época, eles chegaram a trabalhar em outro país, o que os fazia viajar por horas. Sempre fui uma pessoa lógica e não acredito em coisas paranormais, mas um evento em particular ainda me intriga. Um dia, eu estava sozinho em casa, relaxando na sala do nosso apartamento de 2 andares, que ficava no último andar de um prédio. No andar inferior, a cozinha era separada da sala apenas por uma parede. Ao lado, ficavam as portas do banheiro e do quarto da minha irmã. Subindo as escadas, à esquerda, ficava a porta do meu quarto e à direita, um corredor que levava diretamente ao quarto dos meus pais, sem portas no meio, e dava acesso ao segundo banheiro. Sentado no sofá, enquanto olhava meu telefone, ouvi passos no andar de cima. Pareciam vir do corredor e de repente pararam. Pensei que fosse a minha cachorrinha, porém ao virar, vi a cachorra ao pé das escadas, me olhando. Uma sensação de pavor me invadiu quando percebi que os passos não eram dela. Subitamente, passos pesados soaram lá em cima, seguidos pelo barulho de coisas caindo. Tudo então silenciou. Minha cachorrinha parecia assustada.
Por um momento fiquei paralisado, mas logo pensei que alguém havia invadido a casa. Dirigi-me silenciosamente à cozinha, peguei uma faca e subi. Não havia ninguém. Vasculhei todos os cômodos, mas só encontrei papéis espalhados pelo chão. A princípio, pensei no vento, mas todas as janelas estavam fechadas. Eu tinha certeza dos passos que ouvi, e minha cadelinha também se assustou. Não poderia ter sido um invasor. Todas as saídas estavam seguras. Esse evento nunca mais se repetiu, e nada semelhante aconteceu depois. Não sou de me assustar facilmente, mas esse episódio ainda me arrepia. Mais uma vez, era uma noite bem tarde e eu estava sozinho no meu pequeno apartamento escuro. As luzes do prédio se apagaram e eu tinha esquecido de comprar lâmpadas mais cedo naquele dia. Então, quando a noite chegou, fiquei chateado comigo mesmo e prometi ir à loja pela manhã. Enquanto assistia ao YouTube na minha TV, estava vendo um canal de humor. Era um episódio realmente bom e engraçado. No meio do episódio, precisei pausar o programa para ir ao banheiro. Quando saí do banheiro, ouvi sons estranhos vindos da porta. Lentamente me aproximei da porta e ouvi um homem dizer: "Olha, esta é a casa que vamos roubar. Ninguém está aqui." Engoli em seco. Peguei meu telefone e gritei através da porta, avisando que estava chamando a polícia. Houve silêncio. Depois ouvi uma porta batendo. Olhei pela janela e vi um carro acelerando. Percebi que, por estar sem luzes, eles devem ter pensado que eu não estava em casa. Lembrei que um amigo meu havia sido assaltado recentemente. Mantive a TV ligada o resto da noite, apenas para criar alguma iluminação. Na manhã seguinte, fui acordado por batidas na porta. Era meu vizinho, que contou ter ouvido vozes e visto 2 homens correndo e entrando em um carro. Fiquei preocupado, pois soube de um incidente próximo onde 2 homens espancaram alguém até deixá-lo em coma. Não sei se eram os mesmos homens, mas estou aliviado por nunca ter descoberto. Fico grato por ter agido rapidamente.